Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa tarde, Jorge. Tudo bom, meu querido? Boa tarde, Valnei, tudo bem? Boa tarde, pessoal do chat aí. Boa tarde, pessoal que vai nos assistir, né? Boa tarde a todos. Mais um dia, né? Mais uma terça-feira, né? Aqui estudando Emmanuel no livro Rumo Certo, né? Sim. Hoje nós não temos aqui a presença da nossa amiga Amira, né? Porque por razões particulares hoje não pôde estar conosco, mas a gente manda um beijo para ela, né? Que ela possa, na próxima oportunidade, estar junto conosco aqui, né, João? É isso aí. Bem, a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha aqui no canal, né? Muito obrigado pelo carinho. Compartilha, tá? Compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso. Se inscreva no canal, porque com essa atitude, né, a gente faz com que o YouTube divulgue ainda mais a doutrina espírita, tá bom? Jorginho, vamos ler a página de hoje? Vamos fazer uma prece, não? Então faz aí. Vamos fazer, então. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos guias protetores, né? Mais um trabalho a ser realizado, que nos possa nos intuir, nos ajudar nessas reflexões, né? Que possamos estar junto com todos nessa caminhada terrena, angariando conhecimento e colocando em prática, né? Então, assim, Pai, amado Jesus, ao nosso guia protetor, pedimos a permissão para dar início ao nosso trabalho de estudo, de reflexão na noite de hoje, dando graças a Deus. É isso aí, Jorge. Então, agora vamos ler a nossa página de hoje. Então, vocês, meus amigos, né? A página de hoje é do livro Rumo Certo, do Emmanuel, a lição de número 38, que tem como título Verdade e Amor. Então, nos diz Emmanuel: efetivamente, todos nos dirigimos para a verdade suprema, que é a luz, mas até lá, de quantas lições careceremos para nos desvencilharmos da sombra? E, a fim de aprendermos o caminho certo para as realidades eternas, só o amor pode tutelar-nos com segurança. Todos somos, na Terra, os espíritos encarnados e os desencarnados que ainda nos vinculamos a ela, uma família só, a caminho da imortalidade. Entretanto, na longa excursão evolutiva, quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Esse acreditou que o afeto exigia violência para confirmar-se e caiu na criminalidade, mutilando-se ao pretender mutilar. Aquele se admitiu suficientemente forte para oprimir os destinos alheios e estirou-se nos excessos do poder, destrambelhando o cérebro
e gastando tempo vasto em moléstia e restauração. Outro assumiu débito enorme, escravizando-se a situações complexas das quais despenderá laborioso esforço para sair. Outro ainda se iludiu com relação a repouso e alegria, sem bases na responsabilidade, e perdeu temporariamente a faculdade de discernir, transviando-se em labirintos de cegueira espiritual. Realmente, devem todos esses nossos irmãos ser reajustados e curados, a fim de prosseguirem jornada acima. Entretanto, para isso, não bastaria sacudi-los com afirmativas combinatórias acerca das ruínas e lutas em que se encontram. Urge administrar-lhes cuidado, assistência, remédio, compreensão. Assemelhamo-nos, de modo geral, ao planeta terrestre. Até agora, há alunos do educandário ou doentes do sanatório. Sem que nos entendamos e nos auxiliemos mutuamente, ser-nos-á talvez impossível adquirir reajuste e esclarecimento. Com toda a certeza, brilharão mundos na imensidade cósmica, nos quais as criaturas já se transformaram em luz, confundindo-se com o esplendor dos sóis em que se conjugam as realidades excelsas da vida, mas na Terra, por enquanto, e provavelmente por muitos séculos ainda, embora a nossa obrigação de render culto incessante à verdade, fora do amor, o nosso problema de equilíbrio e de reequilíbrio não terá solução. Não é isso, Jorge? Terá solução sem o amor? É difícil, hein? É complicado, né? É difícil, meu amigo. Complicado. O pessoal está chegando aí, né? O nosso boa tarde ou boa noite a Laura, a Marisa Ribeiro aí, e outros que vão chegando, mas ficam meio com vergonha, não aparecem no chat, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que está assistindo. Né? Então, fica à vontade. Jorge, querido, o que você teria para falar para a gente aí, dessa questão que manda nos todos para reflexão? Verdade e amor, né? Eu gosto quando ele começa, efetivamente, todos nós dirigimos para a verdade suprema, né? Que é chegar a Deus, que é a luz viva. Até quantas lições careceremos para nos desvencilhar da sombra? Quantas encarnações nós vamos precisar para a gente alcançar essa luz, né? Quantas? Quantas a gente vai precisar? 1, 2, 3, 10, 1000? Quantas nós já tivemos, né? Quantas nós já tivemos? E a fim, né, de aprendermos o caminho certo para realidades eternas. Só o amor pode tutelar-nos com segurança. Então, Emmanuel é claro, né? O amor é tudo, é a lei. É a lei de amor que impera em todo segmento, né? Para que a gente possa alcançar nessa trajetória aí, a gente tem que trabalhar em cima do amor. Quanto tempo a gente perde, né? A gente somos espíritos encarnados e espíritos encarnados. Quanto tempo nós perdemos, né? Quando estamos encarnados, de não tentar, de não ter vontade de nos modificar. Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos vindo trilhando, né? Nas tentações da matéria e compactuando com o mal. Há pouco eu estava lendo, né, a história assim, depois de Cristo. Depois de Cristo. E o que vinha falando realmente sobre como colocaram a mensagem de Cristo de maneira que as pessoas começaram a matar em nome de Cristo. Em nome de Cristo. A gente tem lá, depois daquele século inicial, veio aquelas guerrilhas, aquelas guerras, aquelas situações todas. Aí chegou as cruzadas, chegou as inquisições, vendendo, né, perdões, indulgências para conseguir o reino dos céus. Como é que nós desvirtuamos a mensagem de Jesus, né? Mas, ao mesmo tempo que acontece isso,
nós vamos amadurecendo em espírito, intelectualmente e moralmente. Daí vem, né, a doutrina espírita, já nós, espírito amadurecidos, para melhorar, entender o que realmente é essa finalidade dos ensinamentos de Jesus. Que ele é claro, ele é claro, ele é claro e foi objetivo e simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Ele foi claro nisso. Ele já vem falando para nós isso há 2000 anos, que o amor é o que resolve todos os problemas, né? Então, nós somos nas terras, espíritos encarnados, que ainda nos vinculamos um ao outro, a uma família, ao caminho, esse caminho que é a nossa imortalidade. Nesse processo da nossa evolução, né? A gente uma hora é pai, uma hora é mãe, uma hora é filho, e a gente vai nessa caminhada evoluindo, mas dentro de um grupo de espírito. Muitas das vezes, nem todo desse grupo avançam. Por causa de quê? Por causa das coisas que ainda não consegue se libertar. Ele nos mostra aqui, ó, ele nos fala em violência, ele nos fala em poder, ele nos fala em débitos escravizantes, ele nos fala sem responsabilidade, ele nos coloca de maneira que tudo isso, né? Tudo isso faz com que impeça o nosso avanço espiritual. São os empecilhos que nos amostram que estão dentro de nós para avançarmos. E a gente, né, não tenta mudar esse processo. Porque quando se fala que o amor muda esse processo, é o que o amor leva todas as virtudes para que a gente possa ter o amor em plenitude. Ter o amor em plenitude, você tem que ser fraterno, solidário, paciente, não ser vingativo, ser consolador. Esse amor é plenitude. Então, a gente vê que nessa caminhada, a gente tem que fazer essa reforma íntima, de nós detectarmos tudo aquilo que precisamos para que deixar esse amor fluir, para que deixar que esse amor saia de dentro para fora de nós. E ele bota, né, que temos que administrar algumas coisas, que é ter cuidado, assistir aos outros, ter o remédio para a compreensão, ter a compreensão em si, não é só julgar, porque a gente julga muito ao nosso semelhante, mas não olhamos aquilo que nós estamos fazendo. Então, isso são tudo correções que no convívio, no nosso trabalho, na reencarnação, é de nós olharmos isso. Essas situações onde ainda somos fragilizados e precisamos nos resolver. Mas é preciso que nós tenhamos vontade, tenhamos querer crescer e mudar, porque senão a gente não consegue. A gente às vezes fala, mas a gente não age como. Fala e a gente não faz na ação como. Então a gente vê que é muito fácil a gente ter teoria, mas se a gente não colocar essa teoria na prática, a gente nunca consegue. E a gente vê, né, que tem algumas situações. Eu estava vendo no domingo, né? Teve aquele... No sábado, né, que a gente fez aquele programa, né? E uma coisa, eu escrevi aqui, que eu anotei, que é para a gente falar. Foi falado assim, ó. Não é o que nós temos na vida, mas o que nós temos na vida que importa. Não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos na vida é que importa. Então não é o que nós temos, mas é quem nós temos na vida. Quem nós temos na vida? São os que estão próximos
nós, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, os nossos amigos. Eles é que fazem parte dessa nossa vida, dessa nossa caminhada, né? E falou-se assim: uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas. Então a gente vê, a gente só consegue todo esse processo de mudança, de solidariedade, de fraternidade, quando a gente está estruturado em pessoa. Porque se a gente não tiver equilibrado, a gente não consegue. A gente consegue praticar o amor quando a gente está em desequilíbrio. A gente tem que nos equilibrar para realmente praticar o amor, né? Então a gente vê que a gente vem com muitas mazelas do nosso espírito, querendo melhorar e às vezes não tendo força para isso. Então você vê que Emmanuel nos traz tudo isso, né? E nos chama a atenção de que aqui na Terra é um educandário e sanatório. Educandário para quê? Para a gente aprender. E um sanatório para quê? Para aqueles que precisam tratar as doenças que existem. É aqui que nós temos que nos cuidar, né? Quando nós estamos encarnados. Aqui é que nós vamos colocar em prova, em expiação, tudo aquilo que nós precisamos melhorar. Então a gente vê que é dado a nós todas as oportunidades, todas. Mas quantas das vezes a gente joga fora o tempo e não realizando aquilo que precisamos realizar. Né, seu Valnei? O que você me diz disso aí? Com certeza. Eu estava me atendo aqui, Jorge, logo esse primeiro parágrafo do texto que Emmanuel fala que todos nos dirigimos para a verdade, né? A verdade suprema. Mas até lá, ele faz essa advertência. Até lá, de quantas lições careceremos para nos vencilharmos da sombra, do equívoco, né? E a gente observa, né, Jorge, no nosso dia a dia, na nossa vaidade, no nosso orgulho, nós nos colocamos muitas das vezes como se fôssemos o dono da verdade. Ou se não o dono da verdade, mas a verdade estando conosco. A gente tem dificuldade de vislumbrar que nós, de repente, podemos não estar com a verdade naquele momento ou naquele assunto, outro pode estar. A gente não se esquece que quando a gente fala verdade, Jesus nos disse que ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai para essa luz viva que Emmanuel traz no início do seu texto, se não for através de Jesus. E o texto que Emmanuel nos traz se intitula Verdade e Amor. Jesus sendo a verdade, o caminho e a vida, né? O que ele nos ensinou? Senão o amor. Né? Senão o amor. Aí, uma pergunta nós temos que fazer, algumas perguntas nós temos que fazer para a gente começar a refletir, né? Começar a dar um proveito a esse estudo que estamos fazendo aqui hoje. O que significa para nós buscar a verdade espiritual hoje? Porque a verdade que nós temos que buscar é a verdade espiritual, né? Não é a verdade da matéria. Não é a verdade temporária ou transitória. Não é a verdadeira verdade. Então, o que significa? Como vivemos hoje esse amor, né, que tutela nas nossas relações cotidianas, no nosso dia a dia, como é que a gente se comporta? A gente faz aquela pergunta que eu tenho quase certeza, baseado por mim, né, Jorge, que nós não fazemos. Diante de uma situação, a gente se pergunta, se fosse Jesus, o que ele faria? Eu já ouvi isso numa palestra, né, Jorge, né? Esse questionamento, interessante, né? Mas a gente não para pensar em como que Jesus faria, qual seria a atitude dele. De certo, nós não faríamos igual, porque nós não somos Jesus. Um dia seremos, né? Teremos o mesmo nível de compreensão, de amor dele. Mas não é o caso. Mas a preocupação em seguir, nós temos que ter. A disciplina das nossas ações, do nosso pensamento, devemos ter. Ou pelo menos devemos nos esforçar para ter. Não é? Porque, como o Jorge colocou, trazido por Emmanuel, na questão do educandário,
A nossa passada aqui na Terra, como encarnado, é uma lição, né? E quantas lições nos demandam que seremos? Quantas forem necessárias, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento. Agora, para isso, né? Vai sempre depender do nosso livre-arbítrio, do nosso entendimento, do que queremos, qual é o nosso objetivo da nossa vida. Quando eu falo vida, não é a vida de encarnado, é a vida de espírito. Porque de encarnado tem um tempo, né, Jorge, para terminar, né, e botar mais na frente. Mas é a vida de espírito, é essa que está sendo contada. É para essa que as lições se apresentam, para que a vida do espírito evolua pelo entendimento, pela compreensão, pelo amor, pelo esforço da sua transformação. Então a gente se esforça ou a gente se acomoda. Muitas vezes a gente se acomoda porque é difícil, né, Jorge? Depende de nós, um esforço que, para a dificuldade que nós temos, pela falta de compreensão, pela falta de força de vontade, é difícil e a gente se acomoda. Mas se a gente se acomoda, a gente está perdendo tempo. Porque esse esforço nós vamos ter que fazer. A gente só está postergando para um outro momento um esforço que chegou o seu momento de fazer. A gente meio que se boicota, né, Jorge? Porque o mestre acredita em nós, vê que agora nós estamos no momento certo para aprendermos mais uma lição, mas nós mesmos não acreditamos em nós e também não acreditamos em Jesus por tabela, porque se ele está dizendo que agora nós podemos vencer aquela dificuldade e nós não acreditamos em nós, não acreditamos nele que diz que é possível. Está no seu momento. Eu não daria uma situação que você não pudesse vencer. Nada é programado para o seu fracasso. Tudo é programado para o teu sucesso. Mas tem que ter a sua cota de entendimento e de esforço. Você tem que ter um mérito sobre aquela ação, ou um demérito. Então, como a gente fica postergando, o grande perdedor somos nós, que nos comportamos muitas das vezes como criança, né, Jorge? Eu não quero ser feliz agora. Mais tarde eu vou ser feliz. A gente troca uma felicidade que é firme, que é duradoura, que é estável, por uma felicidade que a gente avalia como sendo, mas não é. São felicidades, são certezas apoiadas simplesmente na matéria, que é transitória, que é mutável, né? As leis da matéria, né? Está sempre nesse dinamismo. Então, hoje, o que nos faz sentir felizes, ou o que a gente pensa nos fazer felizes, nós não temos garantia, porque muitas das vezes nós mesmos, né, Jorge, não sabemos o que realmente a gente quer. A gente pensa saber. Mas por que a gente pensa saber? Porque aonde que eu estou me pautando? Nas verdades espirituais? Quando Jesus, né, falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né, a gente até pensa que nós conhecemos a verdade, né? Mas muito de nós colocamos a verdade que é nossa, a nossa maneira. Quando nós colocamos a verdade à nossa maneira, não aquela que Jesus realmente nos ensinou, nós sofremos, né? Queremos ao nosso favor o Evangelho de Jesus. Queremos moldar o Evangelho de Jesus para a nossa vida material, né? Pensamos mais na vida material, nos bens materiais, do que realmente no bem espiritual. Então, quando nós nos moldamos dessa maneira, fica difícil, né? Podemos estudar o Evangelho de Jesus, podemos realmente saber de cor tudo que foi falado, tudo que está escrito, mas se nós não fizermos uma coisa, nós não conseguimos, que é a gente nos conhecer. Porque quando a gente nos conhecemos, né, com sinceridade, tem que ter sinceridade, é a tua consciência, você se reconhecer sincero a você reconhecer daquilo que você precisa melhorar.
é reconhecer. E esse reconhecer com sinceridade, ele é responsabilidade. Responsabilidade de você trabalhar em prol da tua melhora. Porque a maioria das vezes nós queremos melhorar aquele que está perto de nós do que a nós mesmos. Porque achamos que não temos mais nada para melhorar. Somos os melhores. Então a gente vê que a gente quer sempre, nos espelhamos em melhorar o outro. Nos exemplificamos para ser o melhor para o outro. E às vezes nós estamos totalmente errados, né? Então a gente tem que ser consciente nisso. Quando é falado que precisamos nos conhecer, só dessa maneira a gente consegue fazer uma reforma íntima. Mas uma reforma íntima sincera. Aquela que a gente sabe que Deus está vendo o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo. Porque ele sempre sabe se nós estamos sendo sinceros nas nossas ações. Mas muitas vezes nós queremos ficar com a máscara, né? E ser aquilo que nós passamos para o outro e não tiramos a máscara. E o que acontece? A gente passa encarnações e encarnações assim. Às vezes somos lobos na figura de cordeiro e não tiramos essas máscaras. A gente vê em muitos relatos, né, da literatura espírita, das obras de psicografia de Chico, de, às vezes, mensageiros da palavra de Jesus, né, dentro das tantas religiões, sendo aqueles que foram os cruéis de muita gente, de muito espírito, né, vendendo o perdão, fazendo com que aqueles que caminhavam junto a ele para ele orientar, ele o iludia. E quanto tem isso ainda? Ainda existe muito. Então, quando a gente vai fazer essa nossa reforma íntima, a gente vai ter consciência disso, porque nós vamos estar pautados em conhecimento. E quando a gente começa a ter o discernimento através do conhecimento que a gente está angariando, a gente vai tendo consciência daquilo que nós vamos executar. Vamos tendo responsabilidade daquilo que queremos fazer. A gente vê quando o Emmanuel fala para Chico quais eram as coisas fundamentais, que ele falou disciplina, disciplina, disciplina. Por quê? A disciplina está relacionada à responsabilidade. A disciplina está dentro de uma conduta onde você vai ver sentimentos de amor, de pureza, porque é disciplinar. Você se disciplina. Então, a gente tem vários sentimentos que a gente precisa trabalhar dentro de nós. A gente vê quando ele fala aqui, ó, ele acreditou que o afeto exigia violência. Olha só, num relacionamento, você ser violento para confirmar que você é aquele que é o poderoso, ele nos fala, aquele que através do poder, escravizou os outros, né? Ele fala daqueles que iludiu com relação a repouso e alegria, sem bases na responsabilidade, e perdeu temporariamente a faculdade de discernir, transviando em labirintos de cegueira espiritual. São aquelas coisas... você não precisa saber, você só precisa acreditar. Você não precisa saber por quê. Você só precisa... Não, você tem que saber por quê e você tem que acreditar racionalmente. Você pensando por que você acredita. Você pensando por que você tem fé. Você pensando, analisando que benefício te traz isso. É você raciocinando. E você só consegue se transformar à medida que você vai tendo esse conhecimento. Porque não é o Jorge Maurício, o Valnei dando a fala daquilo, mas você verificando se é realmente aquilo que está escrito, que está sendo falado e que está sendo feito a reflexão. Você ir verificar. Que muitas das vezes nós escutamos, mas não conseguimos penetrar todo o conhecimento dentro de nós. Então é preciso que a gente vá procurar, é preciso que a gente vai tentar nos esclarecer. Por quê? Nós precisamos conhecer, precisamos meditar, precisamos sentir e precisamos vivenciar. Mas nós só conseguimos meditar
interiorizar e vivenciar se a gente conhecer. Porque a gente não conhecendo, a gente consegue fazer nada. Se a gente não conhecer, a gente não consegue fazer o outro movimento. Mas para a gente conhecer, é preciso que a gente olhe para nós mesmos. Nós mesmos. O que eu estou fazendo agora? O que eu pretendo para depois? Como eu vou me mudar, me movimentar agora? É tempo ou vou deixar passar o tempo? Como eu quero minha vida no futuro? Se eu quero ela melhor, eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho que semear hoje e não deixar para depois. E muitas das vezes nós entramos na encarnação e deixamos a encarnação nos levar, a vida nos levar de maneira que quando a gente chega quase ao término da nossa encarnação, aí nós, puxa vida, perdemos tanto tempo. Quanto tempo nós já perdemos? Quanto tempo nós ficamos sem fazer as coisas que deveríamos ter feito? Quanto tempo perdemos de não tentar compreender ou entender alguém que está do nosso lado, né? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de reconciliamento com aquele que precisamos nos conciliar? Quanto tempo? Hoje nós não podemos mais perder esse tempo. A gente já não pode, com o entendimento, com a clareza, né, do conhecimento, a gente não pode mais permitir esse movimento de não querer aceitar. E uma das coisas que Emmanuel fala aqui é da imortalidade da alma. E quando nós já conhecemos a imortalidade da alma, nós temos a responsabilidade de que nós estamos passando aqui transitoriamente. Estamos passando um tempo aqui na Terra. Porque a verdadeira vida, como eu disse para o Ney, a verdadeira vida é espiritual. Se nós já entendemos isso, temos que trabalhar para essa melhora. Temos que trabalhar para caminhar, avançar. Mas isso precisa o quê? Esforço. Precisa vontade. Precisa querer. Sem isso, a gente não consegue. Nós só conseguimos avançar se tivermos realmente a proposta. Queremos. É difícil? É difícil. Impossível? Não. Porque sempre estamos sendo orientados, ajudados a caminhar para a nossa evolução. Né, Valdir? Com certeza. Emmanuel continua nos dizendo, né, Jorge, que nós, encarnados ou desencarnados, que estão vinculados à Terra, somos uma mesma família, porque nós estamos mais ou menos no mesmo nível, não tem muita diferença, grande diferença. Nós estamos no mesmo nível. E nós já precisamos, ou ainda continuamos precisando de apoio, não é verdade? E ele continua relatando aí aqui, dizendo a nós que há espíritos, né, enredados em erros por ignorância. Quantos espíritos que ele trouxe aqui, de espíritos assim, em erros por ignorância, por fraqueza ou escolha equivocada. Nós também não podemos enquadrar nisso aí, meus irmãos. O texto alerta que não basta condenar. É necessário cuidar, assistência, remédio, compreensão. Como é que a gente interpreta, né, esses erros dos outros, né? A gente tem essa prática, né, Jorge? A gente interpreta os equívocos do outro. Como é que a gente interpreta? É muito mais fácil condenar, né? Mas no Evangelho de Jesus, ele fala que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E, à época, ninguém atirou a pedra. Nós temos condições de atirar a pedra? Aquela pergunta que Jesus, né? Aquela proposta do Jesus, hoje, para nós poderíamos jogar pedra? Ou nós também, ainda hoje, não temos essa condição de jogar pedra, de condenar? Porque nós estamos na Terra, juntos, numa grande família, com as mesmas dificuldades. Uns mais numa área, outros menos, mas mais ou menos no mesmo patamar. Então, por que condenar o erro, a dificuldade do outro, se nós temos as nossas? Não é verdade?
Por que a gente não pensa em compreender, em entender e procurar dar uma assistência, dar um suporte? Forçoso é perguntarmos, né? Como nós enxergamos nossos irmãos de jornada? Nós enxergamos os nossos irmãos de jornada como irmãos? Né? Nós somos cristãos, então quando a nossa fé, seja a da doutrina espírita, da Igreja Católica, evangélica ou outra qualquer, quando a gente se lembra, né, da fé que professamos, de repente a gente fica mais atento, né? Mas a gente fica atento o tempo todo. Então, se nós não ficamos atentos ao tempo todo ao princípio religioso que seguimos, o que pelo menos nos propomos a seguir, provavelmente nós não temos esse olhar de compreensão, de entendimento, do estender a mão dando um apoio ao próximo, ao apoio ao necessitado. A gente vê necessitado, né, Jorge? Aquela pessoa que tem necessidade pelo aspecto material. Ele não tem recurso material, ele não tem dinheiro, ele não tem comida. Mas, como a situação que foi colocada no texto, existem outras necessidades de afeto, de carinho, de compreensão, de amor. São carências, são necessidades, mas que nós não olhamos. Nós olhamos, de repente, quando é o nosso caso, né? A gente se sente esquecido, a gente não se sente amado, a gente não se sente respeitado. Mas para com o outro, a necessidade muda de aspecto, muda de roupagem. É só questão do que a sociedade pede, de uma aparência, uma condição socioeconômica, né? E não é bem assim. Aí, uma outra pergunta precisa que nós façamos para nós mesmos. Conseguimos reconhecer a fraternidade além das aparências? Né? Conseguimos? Nós somos fraternos por entendimento ou somos fraternos por vaidade, né, Jorge? Para mostrar que somos fraternos. E aí Jesus nos recomenda que uma mão está ofertando, a outra esconde. Porque a gente faz por sentimento de amor. Este amor que cada um de nós estamos aqui nessa mais uma lição de aprender a amar. De ver no outro, como Jesus falou próximo, o nosso irmão, porque o Pai é o mesmo. Não tenha dúvida disso, o Pai é o mesmo. Então, por que a gente não vê o outro sendo nosso irmão sem a gente ver Jesus, o grande mestre? Sem a gente ver o Deus, o Pai? Por quê? É bem incoerente, né? Nós somos, muitas das vezes, ou bastante vezes, incoerentes com o que nós dizemos acreditar. Com a proposta filosófica que nós abraçamos como uma verdade que nos dá conforto, que nos vai levar àquela condição do Evangelho de sermos homens de bem. Olha a questão da parábola do samaritano, em que o samaritano era um desconhecido para aquele que foi assistido por ele. E olha o comportamento. Parou da sua viagem, que naturalmente tinha uma certa urgência, né? Socorreu, fez o que podia naquela hora, mas viu no outro ali que estava em frente a si uma continuação de um atendimento que ele, por momentos, ele não poderia, porque ele tinha os seus compromissos, que é justo, né? Mas o que ele fez? Deixou a Deus dará? Não, ele encaminhou para que a pessoa continuasse sendo assistida. E na volta, quando ele se liberta do seu compromisso, ele completa a sua contribuição de assistência, de fraternidade ao irmão. Então, perceba, meu irmão, que ele ali, o samaritano, ele vê o próximo não só como um próximo, ele vê como um irmão. E você faz realmente querendo ajudar. Dá o seu melhor no sentido de dar um suporte, dar um apoio, como o Emmanuel coloca, àquele que está ali. Nós temos esse sentimento, e é constante, então temos que trabalhar isso em nós, porque é a proposta. Se você não entendeu que a mensagem de Jesus é simplesmente essa, então você tem que parar para refletir. Você tem que parar para compreender o que Jesus realmente veio te dizer e continua dizendo
a todo momento. As oportunidades de aprendizados, que logo no início do texto estava falando, é a cada instante. É a cada instante. Não é só naquela época de Jesus, não. É a cada instante, porque Jesus ainda hoje encontra presente. Ainda hoje, né? Ele continua nos dando oportunidade para nós termos vontade, utilizar melhor o nosso livre-arbítrio e dar a nossa contribuição, a nossa prova, que entendemos a sua lei de amor, vendo o outro como um irmão, né? Próximo, próximo é uma maneira assim, suave, leve, né, Jorge, de chamar a sua atenção que aquele próximo, ele é próximo seu, porque ele é o seu irmão. Então, nós temos que parar para refletir, porque me parece que não está muito claro para nós essas verdades, que na hora da leitura, no templo religioso, ou no momento do nosso lar que nós dedicamos para o estudo do Evangelho, a gente até entende, mas a gente não vivencia. E por que a gente não vivencia? É por causa do vizinho? É por causa do familiar? Não. A causa dos nossos equívocos está em nós. Nós vamos procurar a causa dos nossos erros, dos nossos equívocos, da nossa falta de compreensão no outro, no ambiente externo. Não, não está. Está em cada um de nós, né? Por não compreender, por não querer se esforçar, porque isso tem uma conta de esforço, né? Tem uma conta de esforço. O diamante, ele é muito cobiçado, né, o Jorge? Ele é muito cobiçado. Mas se não lapidá-lo, não tem beleza. Não tem beleza. Né? Então, nós somos aquela pedra bruta que, através das sucessivas encarnações, cada uma delas tendo várias oportunidades, várias missões, nós íamos nos lapidando e se aproximando do modelo de Jesus. Mas nós temos que querer isso, porque, como eu disse agora há pouco, né, o mérito ou o demérito é só nosso. A espiritualidade coordenada por Jesus planeja carinhosamente, meticulosamente, situações para propiciar em nós essas oportunidades de sucesso. Mas nós temos que querer, nós temos que entender, nós temos que ter a visão e a audição, né, em sintonia com o Evangelho, para a gente ver em cada situação dessa, daí que está sendo relatado no texto, lições para eu comprovar para mim mesmo que eu entendi que o Cristo está em mim. Né? O Cristo está em mim e eu estou no Cristo. Assim como Jesus falou que ele e o Pai eram um só, eu tenho que ter esse pensamento. Eu, o Cristo, eu e o Pai, nós somos um só. Uma grande família universal. E o Cláudio chegou, né? O Claudinho está aí. Né? É isso aí, né, Valnei? Você vê nesse... E tem no último parágrafo, né? Eu vou dar uma lidinha aqui no último parágrafo, para a gente ver o que Emmanuel nos conclui dessa reflexão, dessa página. Ele fala assim, ó: com toda certeza brilharão mundos na imensidão cósmica, nos quais as criaturas já se transformaram em luz. Muitos já se transformaram em luz, que passaram por aqui e já se transformaram em luz, confundindo-se com o esplendor dos sóis em que se conjugam as realidades excelsas da vida. Mas na Terra, por enquanto, é provavelmente por muitos séculos, ainda embora a nossa obrigação de render culto incessante à verdade, fora do amor, o nosso problema de equilíbrio e de reequilíbrio não terá solução. Então, o que ele fala? Que a verdade, né? Que a gente, fora do amor, a gente não vai conseguir ter o equilíbrio e nem o reequilíbrio. É através do amor que a gente precisa. E é a verdade. Esse amor é a verdade. Esse amor que nós precisamos. Esse amor que é o combustível da nossa vida. Esse amor que é o nosso Pai nos dá em todos os momentos, em todas as situações. É o combustível para nós nos mudarmos. Nós querermos ser espíritos melhores, né? Tirar essa erva daninha, né?
que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a vaidade que impera ainda dentro de nós, que é aquilo que nos prejudica de todas as formas, em todos os sentidos, e nos faz sofrer. O amor, ele liberta, como o perdão liberta. O amor nos traz melhores dias. O amor nos traz entendimento, compreensão, fraternidade, solidariedade, paciência. Então, é um amor, é esse amor que nós vemos falando há muito, muito tempo, e Jesus nos falou há muito, muito tempo, e a gente até hoje ainda, até não falar amar, a gente quer ter o poder a quem nós amamos. Olha só, porque ainda não compreendemos que ao amar é se doar totalmente, é se doar sem querer nada em troca, sem ter condições, sem imperar maneiras. É o amor que é doação, esse amor que nós precisamos para que a gente possa alcançar o nosso equilíbrio, o nosso entendimento, a nossa paz interior. Porque quando nós não temos o amor dentro de nós, nós não temos paz. Então é preciso que nós comecemos a nos desvencilhar desse sentimento de rancor, de ódio, de vingança, de inveja, de maledicência, de intolerância, de julgamento, nos desvencilhar de todos esses sentimentos e começar a colocar o amor dentro desse sentimento, que realmente a gente vai viver melhor, vai viver com melhor entendimento, porque o que temos que passar, nós passaremos, mas com maior resignação, com maior entendimento. E essa é a proposta, né, que os espíritos superiores nos fazem, de nós começarmos a nos entendermos, nos equilibrarmos dentro de uma consciência imperando o amor. Porque enquanto imperar o orgulho e o egoísmo, o poder, nós teremos muito problema aqui na Terra de equilíbrio e de reequilíbrio, né? Né, seu Paunei? É isso aí. Aí, nós já estamos chegando no nosso finalzinho, né? E aí eu queria fazer uma perguntinha para vocês pensarem aí. Em nossas ações, que convivem em sociedade, né? Conseguimos unir verdade com compaixão e amor? Conseguimos? É uma proposta, né? É um objetivo, né? O texto fala que a verdade sem o amor, né? Ou o amor, ele vai fazer com que essa verdade aconteça, né? Fica mais fácil, então, de capital importância, que eu ame. Isso, meus irmãos, verdade com compaixão e amor, essa união, né, de compaixão e amor com a verdade, isso transforma o ambiente ao nosso redor. Concorda? E nós somos responsáveis por isso, né? A gente quer um mundo melhor. Todo mundo reclama, né? Um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de compreensão, um mundo de amor. Mas começa com a nossa transformação. Começa com a nossa força de vontade. Né? O Cláudio colocou, doa, com nossa doação. Se doar. Eu não tenho nada, mas eu não tenho meu amor. Eu não tenho o meu tempo. Então, pegando o gancho do Cláudio, eu sempre tenho que doar. Agora, eu quero. Eu entendo que eu preciso. Eu entendo que eu preciso porque eu tenho que me transformar num homem de bem. E para se transformar num homem de bem, que é a proposta do Evangelho, né, eu tenho que ter essa visão para com o outro. Não de julgar. Nem precisa. A gente precisa que ele mostre para a gente nossos defeitos. Até em uns casos precisa, né? Mas só mostrar o defeito não tem graça. Mostrar, dar uma força, dar uma palavra de motivação, uma palavra de compreensão, o caminhar junto. Se não for assim, é fácil, né? Jorge, você é assim, você sabe. Caramba, então você sabe? Você sabe qual é o certo? Porque isso me ajuda. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui, Jorge. Acho que isso eu não contei em lugar nenhum, né? Esse eu contei.
Acho que eu contei isso, não sei se foi para você. Lá na casa espírita que eu frequentava, um rapaz chegou para o presidente da casa e assim mostrou que uma porta da cantina estava mal pintada. Tinha só uma demão, o Jorge. Então, realmente, não estava assim bonito, mas dava para passar tranquilamente, né? E aí o presidente da casa teve a sabedoria de falar assim, realmente, tá, podia ficar melhor, mas o colega que fez, né? Ele fez com tanto amor, tanto carinho, né? Que ele doou o tempo dele, o trabalho dele. Mas olha só, você não gosta de dar um retoque para ficar melhor, então não? Né? Porque, se você está vendo que a porta podia ficar melhor, então você sabe fazer ela ficar melhor. Então não basta a gente apontar. Só apontar não resolve, não constrói. Então, se você consegue ver que algo não está 100%, é porque você, pelo menos, tem uma sugestão de como poderia fazer para ficar melhor. Então, dá a sua participação para o outro. Doe. Nós conseguimos, né, Valnei? Nós conseguimos consertar as coisas dos outros. Mas nós não conseguimos consertar as nossas coisas, que é mais difícil. Porque achamos que está tudo certo com a gente. Né? A nossa palavra é a melhor, a nossa... Tudo é melhor. Né? Mas como nós sabemos, né, Valnei, que nós somos aprendizes, né? Nós vamos ser eternos aprendizes, até espírito perfeito, ele continua aprendendo. Você imagina que eles mesmos falam, sempre tem hora para aprender, então a gente vai aprendendo. Uma hora a gente consegue. Ô Jorge, a gente esquece que mudar o outro é muito mais difícil, porque o outro tem que querer, ele tem que permitir. Mudar a si próprio, embora pareça ser difícil, mas é mais fácil, porque só depende de você mesmo querer. Ninguém pode atrapalhar a você fazer uma coisa que você quer fazer. Mas, Valnei, você já escutou aquilo, né? O maior inimigo é você mesmo. Então, olha só, você quer matar o teu inimigo? Vai matar tu mesmo? A gente quer ser feliz, mas a gente não procura felicidade, né? Jorge, estamos chegando no nosso horário. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho aí, pela atenção de estar junto conosco mais uma terça-feira, né? No estudo desse livro tão gostoso que é o Rumo Certo, de Emmanuel. E agora eu convido a todos vocês, já junto conosco, a fazer uma prece. Boa noite aí para todo mundo da Estação da Luz, muita paz, muita tranquilidade. Isso aí. Agradecer o canal, né, pela oportunidade de trabalhar, transformar um pouquinho nosso ser, não é verdade? É isso aí. Então vamos lá, meus irmãos, se vocês se sentirem mais confortáveis, né, pode fechar os olhos. O importante é a gente ter esse momento que a gente leva o pensamento ao Pai de amor e bondade, sempre com o sentimento de gratidão. Gratidão pelas várias lições que, como o texto nos disse hoje, que nos é dado para a gente aprender. Aprender a se amar, aprender a amar o outro, aprender a se doar em prol desse bem-estar, não só nosso, mas do entorno de nós. Pela oportunidade de a gente exercitar em nós a compreensão, o olhar afetuoso para o outro, que também, como nós, tem suas dificuldades, né, de vencer a si mesmo. Então, o texto nos ensina e nós queremos aprender a não julgar, a compreender, a apoiar, a incentivar, assim como nós também queremos esses sentimentos, essas condutas para conosco. Então, mestre amado Jesus, obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos hoje juntos, nesse ambiente virtual, na presença de tantos, né, encarnados, encarnados, que estão vendo e que vão ver em outro momento. Obrigado por esse carinho dos amigos, que possamos, através desses estudos, essa vibração, né, nos manter em paz, nos manter em equilíbrio e aprendermos um pouquinho mais, né, de modo que consigamos atingir a sua proposta de amor. Então, queremos, Jesus, em nome da direção espiritual deste canal, mas, sobretudo, mestre amado Jesus, em seu nome, em nome do Pai, darmos por encerrado mais um estudo da noite de hoje nesse canal. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.